Bom, nós vamos passar agora a oportunidade para o nosso pastor Adailton, para ele trazer a palavra dessa noite. Eu vou fazer uma oração aqui entregando o nosso pastor nas mãos de Deus, para que Deus possa usá-lo e falar aos nossos corações nessa noite. Pai, mais uma vez na tua presença, Pai, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer primeiramente, porque nós sabemos que tu já ocupou o primeiro lugar aqui nesta noite, Pai. E em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos agora, Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Usa o teu servo para que ele possa, Senhor, tocar com palavras na nossa vida, na nossa mente, nos nossos corações, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos, Pai, fala conosco nesta noite. Amém e amém. Pastor Adailton, com oportunidade. Boa noite de novo, pessoal. A paz a todos vocês. A minha internet caiu aqui, eu fui expulso do culto. Também que eu estava gravando, depois a gente voltou. Então vocês estão agora, acho que todo mundo está me ouvindo bem. Que bom. Viu? Deus abençoe a tua vida e teu coração. Eu quero compartilhar com vocês aqui um trecho da Bíblia. Mas antes de eu ler o trecho da Bíblia, eu quero que vocês já tenham aberto aí. Eu quero convidar você, se você não está lendo a Bíblia, esse ano ainda de 2020 é uma oportunidade singular para você começar a ler a Bíblia. Para começar a ler, né? O que quer que seja, principalmente a Bíblia. Eu conversava hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical a dificuldade que as pessoas têm em fazer qualquer tipo de leitura. As pessoas não têm o hábito de leitura, eu sempre convido vocês a lerem a Bíblia. E mais que isso, nós temos que ser sinceros conosco para poder entender o quanto tenho lido da Bíblia, o quanto tenho aprendido dela. Muito importante que você leia a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso objeto de estudo, é o nosso objeto, é a nossa última regra de fé e de prática cristã. O cristianismo é, antes de tudo, fé. Então, eu preciso manifestar essa fé através do credo da palavra de Deus. Você tem duas formas de conhecer a Bíblia. Ou você acredita em tudo que lhe disserem sobre a Bíblia, e a partir daí você vai viver a sua vida baseado no que outra pessoa te disse, ou você... Minha câmera aqui tá brincando comigo, às vezes ela faz isso. Então, ou você lê a Bíblia, ou você lê a Bíblia e acredita em tudo aquilo que te disseram sobre a Bíblia, não é? Olha, ou você ouve ou só acredita no que te disseram. O mais importante é que você leia, porque aí você vai adquirir o conhecimento a partir da tua própria experiência, a partir daquilo que você mesmo pôde aprender. Então eu te convido todos os dias a ler a Bíblia. A maior parte das pessoas que você conhece não lê a Bíblia. Espero que você seja diferente disso e tenha vontade de fazer leitura. Leitura da Bíblia e leitura de tudo aquilo que você puder fazer. Dito isso, eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo sempre. Eu estou lendo a Bíblia mais uma vez esse ano e estou convidando as pessoas a fazer comigo isso, para que elas possam ter compreensão da palavra de Deus. E aí, eu quero compartilhar com você alguns conceitos que as pessoas pensam muito e dizem o seguinte: o que eu tenho que fazer com o texto bíblico? Né? Como é que o texto bíblico funciona? Eu obedeço toda a Bíblia ou obedeço só parte da Bíblia? Quer dizer, tudo aquilo que está na Bíblia vale para mim? Tudo que está escrito eu tenho que cumprir? Toda a Bíblia é uma regra. Já que você fala que a Bíblia é a nossa última regra de fé e prática cristã, eu tenho realmente que obedecer a tudo que está lá na Bíblia, ou eu tenho que ter ser um pouco mais criterioso e observar aquilo que realmente vale para mim e aquilo que realmente não vale para mim? Claro que se você já lê a Bíblia, você vai reparar que a Bíblia tem questões de temporalidade. Então, algumas coisas só servem para aquele momento em que aquilo foi escrito. Já era errado naquela época, inclusive. Quando aquilo foi escrito, era uma forma equivocada. Aí alguém pode até defender, né, do ponto de vista histórico, e dizer, não, está tudo bem, porque naquela época isso era aceito. Mas isso não torna correto. O fato de ser aceito não torna correto. Era errado, era uma concepção, já era errado na época, era uma concepção equivocada da humanidade, que a humanidade tinha, era errado para a época, continua sendo errado até hoje, mas está escrito na Bíblia, e essa é uma das coisas que me faz gostar da Bíblia, é porque a Bíblia não passa pano quente em nada, nem nela mesma. Ela apresenta alguns conceitos que são realmente execráveis, que não servem para mim nem para você, mas ela também está lá. Você vai ter que entender que aquilo serviu para a época. Embora algumas pessoas gostem bastante daquilo que está lá e digam o seguinte: eu gosto disso que está aqui e para mim está valendo dentro da minha casa. Eu lamento. Se algumas coisas estão valendo dentro de algumas casas, eu lamento bastante. Dito isso, eu quero que você abra a tua Bíblia
no texto que eu vou ler com você agora. Se você não quiser abrir a Bíblia, você pode ler junto comigo, tá? E eu acredito que você esteja vendo aí a minha imagem. Colossenses capítulo de número 4, vocês estão vendo esse texto ou não? Sim, estamos vendo. O Senhor vendeu os seus escravos. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Aqui o Paulo faz uma legitimidade, a Bíblia legitima a escravidão para a época, novamente. Isso era errado para a época e continua sendo errado até hoje. Alguém pode dizer, doutor, mas é a Bíblia, você não pode dizer que a Bíblia está errada. Eu posso dizer sim, esse conceito é muito errado. Ter escravos é muito errado. Subjugar um ser humano para vontade, para uma vontade servil, a ponto de dizer que ele não tem liberdade e eu sou o senhor dele, isso é um conceito muito errado. E na época isso já era um conceito que deveria ser considerado errado, para algumas sociedades até era. Mas para aquela sociedade cristã de primeiro século isso era aceito. Vamos então entender que esse conceito aqui, dentro de vários outros que a Bíblia vai apresentar, são conceitos de temporalidade, que novamente não estão certos por serem temporais, mas que são conselhos que não servem para nós hoje. Mas isso não significa dizer que eu tenho que anular todo o texto. Não, o texto é muito rico e ele traz uma sabedoria que eu preciso aprender, depreender e colocar na minha vida. Por isso, eu digo sempre para os jovens e para todos os outros adultos que se puderem aprender alguma coisa com a Bíblia, aprendam. E aí o Paulo vai trazer, a partir do versículo 2, um conselho que deveria ser prática da vida cristã diária, de todos os homens. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. O Paulo faz um convite para mim e para você para levarmos uma vida de oração. E levar uma vida de oração é rigorosamente nos aproximarmos do Deus eterno através de uma conversa com ele, através de um diálogo com ele. Você não necessariamente precisa levar essa vida de oração enclausurado dentro da igreja ou acordando de madrugada, mas o fato é que você precisa orar, precisa falar com Deus. E falar com Deus é o ato de apresentar a Deus a tua necessidade e a tua gratidão. Não é a tua necessidade de carro novo, não é a tua necessidade de emprego, porque boa parte das pessoas está... Hoje a gente está passando por uma crise no país, mas uma boa parte das pessoas ela fica desempregada porque ela não tem paciência para trabalhar. Ela não está desempregada porque não tem emprego, ela está desempregada porque ela não tem paciência para estar empregada. É bem diferente. Então, o que eu tenho que fazer é levar uma vida de oração para manter comunhão com o Eterno. E que privilégio seria esse, manter comunhão com o Deus Eterno, com o Criador de todas as coisas. Então eu preciso levar essa vida de oração, e essa vida de oração vai me levar a uma autorreflexão, onde eu posso analisar a mim mesmo e aprender da palavra de Deus. E o Paulo vai dizer que a oração é uma questão de dedicação. E com isso, eu quero chamar a atenção para a maioria das pessoas. A gente tem uma vontade muito grande de fazer muita coisa na igreja, né? Aqui a gente vai encontrar um conselho de louvor, inclusive, mas a gente tem uma vontade muito grande de fazer muita coisa na igreja. De às vezes cantar, a gente tem vontade de organizar o templo, às vezes a gente tem vontade de congregar, e vontade de muita coisa, mas o Paulo ele vai dizer que uma das dedicações que o ser humano deveria ter é a dedicação para a oração. Então a oração ela tem que ser sumariamente uma dedicação constante do cristão. Todo aquele que se pretende ser cristão deveria se dedicar, então, a uma vida de oração. Claro que isso não quer dizer uma vida monástica de oração. Você não precisa ir para um monastério para se dedicar à oração. Mas você precisa conversar com Deus. E não há como conversar com Deus sem conhecê-lo. Para conhecer a Deus, eu preciso ler a palavra. Preciso ler o texto sagrado. Então, dedicar-se à oração é também, antes de tudo, ler a palavra para conhecer o Deus e, a partir disso, ter gratidão para aquilo que se recebe dele. Hoje, a gente vive um cristianismo de utilitarismo. Então eu preciso estar perto de Deus para receber tudo que eu quero. Eu preciso estar perto de Deus para passar na prova. As pessoas não querem estudar, viu? Elas querem orar para passar na prova. É isso. A maioria das pessoas que você conhece, ela não quer estudar. Ela quer orar para passar na prova. Então, eu tenho que separar. A minha vida secular é minha vida secular. A minha vida secular diz respeito ao meu trabalho, é eu trabalhar, diz respeito a eu estudar, diz respeito a eu me organizar para fazer aquilo que eu preciso fazer, diz respeito a ter uma vida organizada mesmo. Isso é minha vida secular. A organizar minha vida financeira, eu preciso fazer isso. Claro que eu concordo também que é muito difícil você organizar uma vida financeira quando você ganha muito pouco. Algumas pessoas teriam muita dificuldade, porque quem é que vai organizar uma vida financeira, sei lá, ganhando
um salário mínimo e às vezes só ganha aquilo e é o único salário que entra na casa, porque nem o marido e a mulher, às vezes só o homem. Isso tudo é muito complexo e não é um conceito difícil, e não é um conceito fácil, e não é nem a nossa ideia abordar isso hoje. O que eu quero abordar com você é que eu preciso ter a minha vida organizada sobre muitos aspectos, e dentro dessa organização eu preciso passar pelo conceito da oração. Então eu preciso organizar a minha vida espiritual. E tem gente que acredita, sabe aquela história de se matricular no curso e nunca ir nas aulas e achar que no final eu vou ganhar um diploma só porque eu me matriculei? Grande parte das pessoas acha exatamente isso. O fato de se matricular num curso já lhe dá é como quem vai à livraria, já lhe dá a sensação de saber. É como quem vai à livraria e compra um livro. Só o fato de comprar o livro a pessoa já se sente mais inteligente. Nunca vai ler aquilo, talvez. Nunca vai abrir, mas o fato de estar com o livro na mão já o faz mais inteligente, já se faz se sentir mais inteligente. A vida espiritual, o relacionamento com Deus, ele passa exatamente por isso. Você tem que cuidar da tua vida espiritual. A tua vida espiritual, ela tem que ter um paralelo à tua vida secular. Então, no mesmo momento em que eu cuido da minha vida pessoal, em que eu cuido da minha vida financeira, em que eu cuido do meu relacionamento, que eu cuido da minha vida profissional, em que eu tenho cuidado com todas essas coisas, eu tenho que ter um zelo com a minha vida espiritual. E esse zelo com a vida espiritual não diz respeito a ir para a igreja. Claro que vai passar pelo conceito de ir para a igreja, mas ele vai, antes de tudo, passar pelo caminho da oração, pelo caminho de buscar a Deus através da leitura da palavra, através da ponderação individual. Por isso, o Paulo ele vai dizer para nos dedicarmos à oração. Você entende como isso é importante? Não, ele não diz para você orar. Entendo o que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo que você tem que orar. Não, ele está dizendo que você precisa se dedicar à oração. Sério, quanto tempo você não se dedica na oração? Pensa sobre isso. Quanto tempo você não se debruça sobre a palavra? Quanto tempo você não se dedica a debruçar-se sobre a palavra de Deus? Eu quero aprender o texto sagrado. É muito fácil ser cristão e construir cristianismo a partir de hino cantado. A gente constrói uma boa parte das nossas teologias em cima do que se canta. De verdade, gente. Pode parecer engraçado para você e pode parecer até curioso, mas constrói-se muita teologia em cima do que se canta. As pessoas pegam um louvor qualquer e até dizem, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para você, que como essa é a música que o Vanilton cantou agora, Vanilton, vou usar essa tua música como exemplo, tá? O teu inimigo não vai entender. Isso é uma teologia cantada, porque numa referência neotestamentária, pode continuar cantando essa música, tá, Vanilton? Não tem problema nenhum. Desde que todo mundo entenda que isso é uma teologia cantada e não tem nada a ver com a Bíblia. Porque, na verdade, não tem nenhuma referência neotestamentária dizendo que o crente vai ter inimigo e que ele precisa entender, que ele não vai entender o que Deus fez por mim. Você percebe como essa é uma teologia neopentecostal, onde nós temos inimigos, e alguém pode dizer, não, mas tá falando do diabo. O diabo não tá nem aí para você, querido. Você vai, espera aí, calma, Deus, ele tá trabalhando para que eu não vá para o céu. Olha só, a pessoa que mais pode te prejudicar para você não alcançar a misericórdia de Deus e ir para o céu é você mesmo. Não é o diabo. Claro que a gente não está aqui anulando as forças espirituais que podem atrapalhar a vida do homem, mas o grande inimigo do homem é ele mesmo. O grande inimigo do homem é a sua preguiça de ler a Bíblia. O grande inimigo do homem, mas é o diabo que coloca essa preguiça no meu coração. Não, não, querido, é você que tem preguiça mesmo, tá? Não é o diabo que coloca a preguiça no coração de ninguém. Porque nosso cérebro é treinado para isso, para o comodismo. Então, o grande inimigo do homem é ele mesmo. É o homem quando não quer levar uma vida de oração, é o homem quando não quer levar uma vida de conhecimento da palavra. Veja como é difícil convencer as pessoas a lerem a Bíblia. Veja como é difícil convencer as pessoas a levarem uma vida de oração. Veja como é difícil levar. A gente acha difícil convencer os nossos filhos a estudarem. Mas é difícil para nós estudarmos. Só que a gente finge que a gente gosta de estudar, enquanto a gente força os nossos filhos a terem uma vida de estudo. Pensa nisso. Como é que eu posso dizer para o meu filho que ele precisa estudar se meu filho pouco me vê estudando? Como é que eu digo para o meu filho que ele precisa levar uma vida de leitura se meu filho pouco me vê lendo? A mesma coisa se aplica a mim. Como é que eu posso dizer para vocês lerem a Bíblia se eu não leio? Como é que eu posso dizer para vocês para levarem uma vida de oração se eu não levo uma vida de oração, se eu não oro, se eu não converso com Deus? E novamente orar não é acordar de madrugada, novamente orar não é na hora do almoço eu parar para orar, orar não é na hora da comida falar, pai, obrigado por esse alimento que nunca falte sobre a mesa, obrigado. Não é, isso não é oração. Isso é no mínimo uma prece, isso é no mínimo uma reza. Opa, minha bateria vai cair. Pronto, resolvido o problema. Não, não.
Vocês estão me vendo aí? Então, obrigado, pessoal. Foi minha bateria. Minha bateria acabou e aí eu tô voltando aqui com vocês, tá? A bateria aqui. Hoje tá tenso, hein? Já caí do culto por causa da internet, agora foi por causa da bateria, mas eu voltei. Então, eu paro. Seu inimigo. Seu inimigo, porque eu tava falando de oração, o inimigo me derrubou. Mas eu me levantei. Se o diabo vem contra mim, se levanta para cair. Quem falou isso foi o salmista, tá? Não foi a Lagoinha, não, foi o salmista. Então, quando eu paro para orar na hora do almoço, quando eu paro para orar na hora da janta, isso não é oração, isso é no mínimo, não, isso é no máximo, perdão, eu disse no mínimo, isso é no máximo uma prece, isso é no máximo uma reza pequena. E quando eu falo reza, com todo respeito à metodologia da Igreja Católica, não repetir aquele mantra, aquela coisa toda. Mas quando eu paro para orar na hora do almoço, isso não é. Orar é realmente conversar com Deus, é parar para conversar com Deus, seja em que momento for da vida. Você precisa parar constantemente. E o Paulo, ele faz essa insistência. Ele diz o seguinte, olha, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Aí, vou voltar aos aconselhamentos. Que ele está pedindo oração particular para um momento especial dele, isso a gente estuda quando a gente for falar de história do Novo Testamento. Mas o Paulo vai continuar no versículo 5, dizendo o seguinte, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. Você está entendendo o que o Paulo está falando aqui? Sejam sábios com o procedimento para aqueles que são de fora, ou seja, para os neófitos, aqueles que estão chegando, usem com sabedoria para esses homens, porque eles precisam ver a sabedoria de Deus que existe em vocês. Mas aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aproveitem a oportunidade quando o teu pastor, o pastor da tua igreja, quiser ler a Bíblia com você. Aproveita a oportunidade, quando alguém quiser ler a Bíblia com você, eu vou voltar ao exemplo. Eu não posso pedir para o meu filho para ser um homem que se dedica à oração, para ser um homem ponderado, se ele não vir isso em mim. Claro que com isso eu não estou dizendo que você e eu somos imperfeitos ou perfeitos, não é isso que eu estou dizendo. Então meu filho nunca vai ver imperfeição. Muito pelo contrário, quando ele estiver mais velho, ele vai começar a perceber as minhas imperfeições, e aí vem a grande mágica da coisa, que é quando eu vou ensiná-lo que todo homem é imperfeito, inclusive ele é imperfeito. Mas eu preciso que ele veja um homem e uma mulher dentro de casa que se dedicam à vida de oração uma boa parte do tempo, que oram a Deus, que ponderam, que aproveitam as oportunidades. Então, esse tipo de diálogo você tem que ter com a tua família, você tem que ter com teus filhos, e você tem que ter consigo, porque não adianta eu dizer para vocês aproveitarem as oportunidades que nós temos, se eu mesmo não as aproveito. Então, a cada passo que eu tenho de ter um novo aprendizado, essa oportunidade eu vou aproveitar. Hoje, inclusive, eu me policio para que as oportunidades que eu tenho para ficar com os meus amigos, aqueles que querem estar comigo, que nem todo mundo quer ficar com você. Acorda para a vida e saiba que tudo bem, nem todo mundo quer ficar com você, tem gente amigo que não quer, e quando ele não quiser, tá tudo bem, você não tem que ficar triste nem chateado por isso, mas o que eu faço é tentar aproveitar, inclusive, as oportunidades para ficar com os amigos que querem estar comigo em algum momento. Claro que isso não pode ser o tempo inteiro, porque se eu passo todos os dias, até a madrugada, como eu já fiz muito na minha juventude, todos os dias com meus amigos, até de madrugada, conversando, jogando conversa fora, é muito gostosinho, porque eu construí memórias, construí relacionamentos, foi muito bom, mas eu não construí nada na minha vida. Então eu não posso, a despeito de aproveitar as oportunidades, estar todos os dias sentado com os meus amigos, sem construir absolutamente nada. Isso é uma vida vã. E aí quem chega na velhice vai se arrepender, porque vai dizer eu não construí nada. Então, hoje é tempo de abraçar. Amanhã não vai ser mais. Depois de amanhã é tempo de abraçar de novo. Depois não é mais. É esse equilíbrio que você precisa ter na vida. Isso é aproveitar todas as oportunidades. Então, voltando, o Paulo vai fazer uma reverência dizendo que eu preciso me dedicar a uma vida de oração. Então, você quer ser um homem prudente? Veja o que ele diz. Ele começa... Vamos pular a parte que ele fala dos escravos, porque isso ele vai falar aí sobre... Ele vai fazer uma comparação entre servir a Deus. Tá, tudo bem, você é um homem de retórica e acha bonito, eu vou fazer uma metáfora, uma comparação. Não, o que Paulo quis fazer aqui é uma comparação entre a vida de servir ao seu Senhor como escravo e a vida de servir a Deus. Não é não, para. Isso aí é uma referência a um conceito obsoleto daquela época. É só isso. Você pode até usar como retórica, mas ainda assim, para mim, esse teu exemplo de retórica vai ser muito feio, porque você está legitimando a escravidão, e eu não gosto. Tá? Aí você pode contar para outra pessoa. Para mim já não vai funcionar, porque qualquer referência para mim, a subserviência humana, já me agride num nível que eu não gosto. Claro, quando eu leio a Bíblia e vejo isso, eu entendo a temporalidade, eu aceito essa temporalidade, mas eu não vou trazer beleza onde não tem. Voltando então ao que o Paulo realmente quer apresentar, ele quer apresentar o conceito de
buscar a Deus, dedicar-se à oração, para conhecer a sua pessoa, para que esse caráter de Deus seja printado na minha vida. Por isso, ele vai dizer assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem o máximo todas as oportunidades. Aí ele vai falar sobre o falar agradável, para que saiba como responder a cada um. Ele vai fazer uma referência aqui a Tíquico. Calma. E aí ele vai fazer, a partir do versículo 18, ele vai dizer o seguinte: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas e a graça seja com vocês. Ou seja, o Paulo vai, ele lá em cima, ele pede para você aproveitar todas as oportunidades. E no final, ele vai dizer o seguinte: por muitas vezes eu estive preso e perseguido pelo evangelho. E aí se percebe que ele está dizendo o seguinte: em cada oportunidade que eu tive com vocês, de ensinar vocês a palavra, e eu faço das palavras do Paulo as minhas, em cada oportunidade que eu tive de vocês, de ensinar a vocês a palavra, de conduzir vocês a uma consciência de oportunidade, a um senso metódico de oportunidade, porque isso é por deveras importante, o senso metódico de oportunidade. Todas as vezes que alguém, seja o seu pastor, seja quem quer que seja, que quiser ensinar para você alguma coisa, pare e aprenda. Isso é essencial. Pare e aprenda. Então, leia a Bíblia, entenda a Bíblia como revelação da vontade de Deus, ou como um manual de última regra, né, de prática e fé da vida cristã, sabendo que aquilo que pode ser aproveitado e aquilo que não precisa mais ser aproveitado porque caiu, perdeu-se pela temporalidade. Mas, acima de tudo, seja uma referência, dedique-se à oração, seja uma referência para a tua igreja, seja uma referência para a tua casa. E eu quero começar a encerrar dizendo o seguinte: quando Paulo faz menção a essa referência, lembra que ele não está não está trazendo um peso para você de uma vida de perfeição. Não é isso que ele está falando. Ele não está te pedindo para levar uma vida de perfeição, porque ele sabe durante o texto, e você vai ler no texto anterior, ele vai falar da mortificação. Se você ler o capítulo anterior, a gente não vai ter tempo para isso, mas se você ler o capítulo anterior, capítulo 2 e 3 principalmente, ele vai falar que vocês já morreram em Cristo, se sacrificaram em Cristo, a mortificação do homem que ressuscitou com Cristo, ele vai falar da ressurreição com Cristo, e ele vai dizer exatamente isso. Toda essa imperfeição, ela continua acompanhando você. Mas você ressuscitou com Cristo, ou seja, você tem uma natureza nova, e essa natureza nova, ela busca aproveitar essa oportunidade. E eu queria encerrar dizendo isso: quanto de nós realmente tem ouvido as mensagens que eu tenho pregado, que o Mota tem pregado, que os pastores têm pregado, e tem deixado essa mensagem fazer efeito na tua vida? Uma coisa que eu converso muito com meus amigos, que são velhos, mais velhos que eu, todos eles são mais velhos que eu, inclusive que estão aqui presentes. Eu sou jovem. E aí eu converso muito com eles o seguinte: não me importa o tanto de tempo que eu perdi na juventude por falta de orientação. Me importa mesmo o tempo que eu estou tendo agora, que eu preciso aproveitar pelo senso de oportunidade que a mim é chegado. Então, você percebe como isso é muito importante? Que legal. Você perdeu algumas oportunidades na juventude, talvez por falta de orientação e até por preguiça. Às vezes por falta de orientação, mas eu vou acrescentar a admissibilidade de preguiça. Preguiça. E eu digo para vocês, quantos livros eu deixei de ler por causa de preguiça? Mas sério, quantos livros eu abandonei pela metade? Falei, tô com saco cheio, não vou ler mais isso. Por conta de preguiça. Quantas vezes eu abri mão de algumas oportunidades por conta de preguiça? E claro, algumas vezes por alguém, por um pai que disse assim: não, você vai fazer isso, você vai chegar até o final. O que eu não posso é chegar hoje e não fazer isso. Então, como pastor, eu posso dizer para você: se você não lê a Bíblia hoje, não é por falta de aconselhamento. Se você não se dedica à oração, não é por falta de oportunidade. Então, dedique-se à oração. A oração, ela vai transformar a tua vida. E para a gente ir embora, você vai dizer: peraí, eu só não entendi essa parte. Como é que eu vou me dedicar à oração? Você está dizendo para mim que essa dedicação à oração, uma vida de oração, não é o acordar de madrugada, não é uma vida monástica, nenhuma dessas coisas. Como é que eu vou me dedicar à oração? Também não é dizer para você, quando vai sair de casa: pai, eu vou de ônibus ou vou de Uber? Me responde: Espírito Santo, o que é melhor para mim? Me guarda do acidente. Eu vou de ônibus ou vou de Uber? Espírito Santo, o que eu faço? Eu boto camisa preta ou camisa branca? Espírito Santo, me diz o que é melhor para mim, porque a minha imagem vai estar lá, eu quero refletir a tua glória. O que é melhor para mim? Me mostra ônibus ou Uber? Espírito Santo, o que eu vou... Isso é uma coisa que só cabe a ele, né? Ao Benerim. Bom dia, Espírito Santo. Isso é uma coisa que só cabe a essa turma neopentecostal, que coloca a responsabilidade de Deus de um Deus mordomo. É o Alfred. Isso não é Deus, é o Alfred do Batman.
O que Deus quer de você é uma vida de oração no sentido de todos os dias e todo momento, conduz a minha vida, senso de oportunidade, e sempre conversar com Deus de gratidão, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos amigos, obrigado pela palavra, obrigado pela orientação, obrigado porque a porta se abriu, obrigado porque a porta se fechou, obrigado porque... E aí você também vale a pena dizer que quando uma porta se fecha, isso é muito coisa de pentecostal e não é pentecostal. Meu irmão, tá difícil, a porta tá fechada, tá complicado, não é de Deus não. Sai... Isso não tem nada a ver. Deus não fica com essa bobagem. A vida é difícil e as melhores coisas da vida são muito caras. Eu não estou falando de preço do capital, não. As melhores coisas da vida são muito caras, que vai custar teu tempo e a tua vida mesmo. Essas, só os melhores conseguem se dedicar para adquirir. Então não tem a ver com ser difícil e Deus não vai te dar. Tem a ver com eu e você deixarmos de ser preguiçosos. Lemos a Bíblia e levamos uma vida de oração no sentido de todo dia apresentar minha vida para Ele. Todo dia eu leio a Bíblia, apresento minha vida em oração a Deus. Eu já tive doente sobre vários aspectos, e você também, mas mesmo na doença, eu dizer, pai, orienta a minha vida, sabe? Me orienta, me dá tranquilidade, me dá paz de espírito e orienta a minha vida para que a paz que excede todo entendimento me tranquilize. E com isso eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: leve uma vida dedicada à oração. Leva. Se você é um homem que não se dedica à oração, se você é uma mulher que não se dedica à oração, fala com Deus todo dia. Mas não é para pedir carro. Para com esse negócio. Pede a Deus para orientar a tua vida sempre. Também não é para dizer que camisa você vai usar, nem com quem você vai se casar. Se você está afim de casar, vá, conheça alguém, namore e veja se vai dar certo ou não. Se não namorar, termine e vai namorar com outra. Ou com outro. Sabe? E ver se deu certo ou não. Não deu certo, termina e vai namorar com outro. É exatamente isso. É um conselho bem prático. Porque Deus não é Santo Antônio. Ou então acenda uma vela para Santo Antônio, que talvez ele te ajude. Mas certamente São Jesus não vai te ajudar a casar, porque essa não é a conversa de Jesus. A conversa de Jesus é outra. É preparar nossa vida para a eternidade, para sermos homens sábios e prudentes aqui, dedicarmos à oração. Então, novamente, eu preciso me dedicar à oração para que meu filho perceba que meu pai é um homem de oração. Meu pai não é um homem perfeito, jamais. Inclusive, minha família é o grupo que mais sabe das minhas debilidades, das minhas imperfeições. E que bom por isso, porque isso me ajuda a me corrigir. Os meus amigos mais próximos também sabem das minhas imperfeições. Algumas eu vou corrigir, outras não. Umas as pessoas vão gostar, outras não. Mas até aí a gente não pode fazer muita coisa. O que eu posso fazer é deixar as pessoas perceberem que eu tenho que me dedicar à oração. Eu não posso dizer para o meu filho que eu tenho que ler sem ler. Eu não posso dizer para o meu filho que ele tem que estudar sem que eu estude. Eu não posso dizer para o meu filho que ele tem que trabalhar sem que eu trabalhe. Eu não posso dizer à minha igreja que ela tem que ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia. Eu não posso dizer para as pessoas orarem se eu não oro. Então, o que eu convido você a levar uma vida de oração. Leve uma vida de oração, não é difícil. É dedicar-se à oração, é querer orar, é orar o tempo inteiro. E aí alguém pode dizer, Deus, eu posso orar cantando? Pode. Cantar é uma forma de orar e o Davi sabia muito bem disso. Você não pode cantar dizendo que Deus vai destruir teus inimigos, porque essa não é a vontade de Deus, destruir ninguém. Nunca foi. Mas tem aquele música que eu gosto muito, que diz que quando quem me viu passar na prova não me ajuda. Isso é outra história. Mas isso não é orar, tá? Orar é realmente agradecer a Deus. Eu gosto muito daquela canção que diz, queremos o teu nome engrandecer, porque para mim aquilo é o supra-sumo da adoração. Porque eu não estou agredindo ninguém, não vou destruir ninguém, Deus não vai destruir ninguém, mas eu quero engrandecer o teu nome. Eu acho isso bonito. E Deus não é vaidoso, ele não quer que você fique dizendo assim, lindo, 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 a gente pode cantar essa música, então não tem problema, mas isso mexe pouco com Deus, mexe mais com você do que com Deus. O louvor, eu sei que você chora no louvor, se emociona, eu tenho mais dificuldade para isso, mas eu tenho certeza que isso é psique humana, porque Deus não chora no louvor, aliás, Deus não chora nunca, aliás, não tem a ver com Deus chorar, o louvor diz respeito a você, então ore através do louvor, pode orar, use o louvor para oração, mas ore e converse com Deus o tempo todo, como se ele fosse um amigo próximo, porque ele é. Converse com ele como se fosse um amigo presente, porque ele é um amigo presente. E às vezes eu falo sozinho. Eu falo sozinho, muito, né? Às vezes é muito. Tá? E tem gente que fala assim, tá falando sozinho? Não. Porque às vezes quando eu tô falando sozinho, eu tô falando com Deus, mas às vezes eu falo alto. Às vezes eu tô falando sozinho mesmo. Começa a pensar numa situação, sabe aquela coisa de você pensou numa situação que aconteceu ontem, já era para eu ter concluído, mas eu tô aqui falando como se a pessoa ainda estivesse aqui. Às vezes eu passo por isso, eu sou meio doido. Mas às vezes eu tô falando com Deus mesmo. Às vezes eu tô só falando com Deus e entendi, tá falando sozinho? Não, não tô não. É só orando alto. E aí orar a Deus, mas não é para pedir, para de pedir. Porque isso também aborrece até a Deus, você toda hora ir para ele pedindo. Seja grato e peça a Deus uma coisa, para ele que aí sim você pode pedir, para ele mudar a sua mente e fazer de você um homem dedicado à oração e à leitura da palavra.
Se eu não te convenci até agora, não adianta eu falar mais nada, porque eu não vou te convencer a orar e ler a Bíblia. Então eu quero encerrar por aqui, viu? Até porque era isso que eu tinha para dizer para você. E eu espero ter te convencido a levar uma vida de oração e a se dedicar à leitura da palavra. Ali é até mais coisa que a Bíblia. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de nos reunirmos aqui como igreja e aprendermos de Ti, aprendermos do Teu Espírito Santo. Ministra sobre nós a Tua vontade, o Teu querer, e assim como Paulo pôde dizer, que as pessoas percebam os nossos grilhões, muitas vezes, preso pelas situações da vida, preso pelas doenças, mas nunca sem deixar de falar do Teu amor. Apesar de doente, das doenças, porque nenhum de nós hoje está doente, ou talvez algum esteja, o Senhor pode manifestar a tua cura. Mas apesar da nossa doença, apesar das nossas dificuldades, nunca deixamos de falar do teu amor. Obrigado por isso, por essa oportunidade tão ímpar e tão incrível e tão singular. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida e o teu coração. Quinta-feira a gente está reunido. Se você está lendo a Bíblia comigo, leia. Eu passei uma listagem de vídeos para vocês assistirem. Quem está fazendo o curso, assina a chamada no final. Como é que eu assino a chamada? Vai lá no vídeo e faz um comentário no final sobre o vídeo, porque eu sei que se ele viu o vídeo, isso é muito importante, tá? Curte o vídeo lá de alguma forma, eu preciso saber que você assistiu o vídeo. Quem não se matriculou até hoje, se matricula. Ah, mas eu não quero me matricular, só quero assistir o vídeo. Tudo bem. A diferença é que quando você se matricula, eu recebo um e-mail e a plataforma me deixa mandar um e-mail conjunto para todo mundo. Essa é a grande diferença. Mas eu nunca me dediquei tanto para que as pessoas lessem a Bíblia, porque a gente está afastado. Então, acho que é uma oportunidade singular, tá bom? Mas, eu quero ler a Bíblia sozinho. Eu já estou lendo a Bíblia sozinho. Inclusive, já estou na tua frente. Maravilha. Não tem coisa melhor do que isso, tá? Eu fico até feliz de ouvir um negócio desse. Deus abençoe a tua vida, teu coração. Alguém tem algum aviso para falar? Alguma coisa? Não? Eu disse todos os avisos. Me dá a benção apostólica aí, Carlinhos, por favor. Saúde e paz para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam sobre todos aqueles que aguardam a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, pessoal. Obrigado a cada um de vocês que parou o que estava fazendo para participar desse culto. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.